Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos o nosso estudo no Sermão do Monte e mergulharmos na profundidade desses textos tão ricos, né? Tão sinalizadores a respeito do reino de Deus, né? Os ouvintes dessa pregação, dessas pregações, eles não tinham naquele momento a noção de como aquelas palavras eram tão profundas e tão significativas para a realidade do reino que estava vindo. Como falei na última aula, é uma mensagem central, né? Mateus foi muito feliz em reunir todos esses textos num único sermão para reforçar toda a proposta ministerial de Jesus. Assim, isso é alguma coisa muito, muito especial, muito marcante. Vale a pena lembrar que a gente começou a falar sobre as bem-aventuranças e a gente considerou, né, na última aula, o valor do significado, né, para os dois termos originais, né? Na verdade, o termo original é o termo grego, né? Que a gente pode traduzir como feliz, né? A tradução mais imediata, né? Bem-aventurado, feliz, mas um feliz com uma ênfase maior, né? Tem uma ideia de afortunado, né? Bem-aventurado, feliz, afortunado. Uma palavra que não seria ideal, mas que também muita gente não fala hoje afortunado, né? Mas é o mesmo sentimento quando você fala assim, que sortudo, né? Ainda que não tenha essa ideia, essa proposta, né? Que sortudo, afortunado, feliz, né? É a ideia da palavra, do termo, né? Bem-aventurado. Mas a gente também considerou uma situação que, pensando no fato de Jesus ser um judeu e estar acostumado em sua própria língua, no contexto bíblico do Antigo Testamento, com o termo bem-aventurado, porque em muitos momentos, principalmente em Salmos, você encontra essa expressão. Tem uma palavra em hebraico que traduz isso, né? que é a palavra da qual se traduz o bem-aventurados, né, gente? Essa palavra, ela tem uma ideia de movimento, né, de andar, né, ou de marchar, né? Então, bem-aventurado, se a gente considerasse essa palavra original hebraica, teria a ideia de marchem. Vocês são bem-aventurados, vocês estão em marcha, vocês estão andando, vocês estão seguindo, vocês estão avançando para alguma coisa, né? E como o contexto é o reino de Deus, vocês estão avançando para se apossar do reino de Deus. Vocês estão marchando, vocês têm um objetivo final, né? Então as duas traduções são bem interessantes, as duas propostas são bem interessantes, em consideração do que Jesus menciona aqui ser a razão da alegria, verdade? Então assim, vamos lembrar rapidinho sobre o que a gente falou aqui nesse tempo, na última aula.
vale lembrar que o reino que Jesus está anunciando é um reino que é diferente de qualquer outra coisa que se conheça. É um reino que é de Deus, é um reino que é do céu. Então, ele não se apoia em realidades humanas. O reino, a Bíblia fala que o reino de Deus tem suas bases na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. A alegria que é mencionada aqui é a alegria do Espírito Santo. E a justiça e a paz, que não estão com essa menção igual, não está falando justiça de Deus, justiça do Espírito, justiça. Mas não é uma justiça humana, uma justiça falha, uma justiça limitada. É a justiça, obviamente, que vem de Deus, é o que é justo aos olhos de Deus, segundo a mente de Deus. A paz é a paz que Deus dá. Jesus falou para os discípulos: olha, eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo dá. Então, a gente, quando fala que o reino de Deus é baseado em justiça, paz e alegria do Espírito Santo, a gente tem que considerar a fonte dessa justiça, a fonte dessa paz e a fonte dessa alegria. E ele já deixa pra gente deixa pra gente aí a dica, né? Lembra que são questões espirituais, quando ele menciona que essa alegria é a alegria do Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Então, esse reino é de Deus, é do céu. E aí a gente lembrou que, então, mediante isso, essas características que vão ser mencionadas nas bem-aventuranças não podem ter a ver com a terra. Deus não vai dar acesso no seu reino simplesmente a pessoas que sofrem, que têm poucos recursos humanos, né? Ainda que você tenha um cuidado de Deus, Jesus andando no meio dos considerados pecadores, dos marginalizados, daqueles que viviam como mendigos, né, na rua porque tinham sido abandonados em função de ter uma enfermidade, uma doença, enfim, um problema físico, né, uma deficiência. Jesus não abandonou essas pessoas, pelo contrário, ele andava no meio delas. Ele sanava as dores internas, as dores externas. Ele cuidava dessas pessoas. Mas a gente não pode confundir essas questões, né? E achar que porque Jesus estava atento à miséria humana, a miséria humana em si se torna atributo, se torna alguma coisa que a pessoa pode usar para ganhar direitos em relação ao reino de Deus, né? Então, quando a gente mencionou isso e considerou que, nesse sentido, a gente precisa pensar nessas características que são mencionadas nas bem-aventuranças. Essas características têm relação com esse reino que é de Deus, com esse reino que é do céu. Mediante isso, pobre no espírito não vai ser uma ausência, uma falta de recursos humanos, naturais, né? O pobres no espírito, ou no espírito dá a dica de que é pobre no seu interior. O sentimento de ser pobre, de ser incapaz. A pobreza representa uma incapacidade de se autossustentar, de adquirir por si mesmo o que é suficiente para a sua vida, né? Então, Jesus está falando, quem tem direito ao reino de Deus, ou de quem é o reino de Deus? É de quem é pobre no seu espírito, é de quem olha para si mesmo e se entende
sem condições pessoais, naturais, sem recursos próprios com relação a esse mesmo reino. E dependem de Deus, de sua graça, de sua misericórdia. Isso é ser pobre no espírito. E aí esse pensamento é muito bom porque nos mantém num estado de constante quebrantamento. Permanente quebrantamento. E isso vai ajudar no processo dos relacionamentos dentro do corpo de Cristo, porque a gente não vai ter coragem de julgar o nosso irmão. Quem sou eu para julgar o meu irmão? Eu mesmo sou pobre no espírito. Tudo que eu conquistei, tudo que eu alcancei em termos espirituais, não foi por habilidades especiais minhas, habilidades naturais, condições muito especiais que eu tenho como ser humano, não. Foi por pura graça, misericórdia de Deus. A Bíblia fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem dele, vem do Senhor para nós. Então não há mérito nenhum nosso. Pobreza do espírito. Que a gente pode melhorar isso trazendo a palavra humildade. Humilde no espírito. Um espírito humilde, um espírito humilhado, um interior humilhado, um interior esvaziado de orgulho humano. Diferente do fariseu que falava: Ah, Senhor, eu não sou como um desses pecadores. Eu faço meus jejuns, eu faço se apoiando em uma série de coisas para achar que está alcançando alguma coisa, tem direitos adquiridos em relação às coisas espirituais, em relação a Deus e as bênçãos de Deus. Enquanto isso, é ressaltada a atitude do publicano que bate no peito e diz: Ah, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu não mereço. Não tenho direito algum. Essa atitude é ressaltada ali. Então, isso é importante a gente considerar isso. Essa pobreza é uma pobreza no espírito, é uma humildade no espírito. Que Deus produza, que Deus nos ajude a andar nessa perspectiva, nessa realidade de vida. E aí, a gente falou sobre os que choram. Da mesma forma, o choro não é um choro que é uma mera reação à dor e ao sofrimento, à tristeza naquele momento, potencializadas e materializadas, né, e potencializadas na realidade do domínio romano e da miséria instalada, enfim, da pobreza no sentido de recursos humanos, sim, da ausência de recursos humanos, da incapacidade de resolver aquela questão, porque o Império Romano era muito difícil se insurgir, né, contra ele, assim, e ter êxito. Enfim, muitas dores, muitas angústias marcavam o coração ali, povoavam a mente e o coração daquele povo. Mas nem todos foram consolados. A esperança de que o Messias viesse e resolvesse tudo não se concretizou no que diz respeito ao que eles tinham em mente, efetivamente. O Messias veio, e aí o povo judeu, assim, em sua maioria, vamos dizer, continuou esperando, desacreditou de Jesus, como do fato de Jesus ser o Messias, e até hoje eles esperam o Messias porque Jesus não correspondia ao que eles esperavam de fato. Então, mas a questão é que nem toda dor foi consolada, nem todo sofrimento foi consolado, nem todo choro, né, foi consolado.
Então, de que choro Jesus está falando? Jesus está falando de o choro que corresponde ao clamor dos céus. E a gente mencionou na aula passada sobre algumas vezes que Deus chamou o povo, né, em Joel ao arrependimento, ao choro mesmo, ao jejum. A gente falou da atitude de Neemias, o coração dele, de não se conformar com a ruína do seu povo, mas ele chorou e orou e jejuou. Então, bem-aventurados, felizes, afortunados são aqueles que percebem a realidade espiritual que nos cerca e se comovem e não se conformam com isso e choram. Bem-aventurados os humildes, ou melhor, os mansos. Os mansos herdarão a terra. Nós falamos sobre esses mansos no sentido de delicadeza, né? De gentileza, né? De serenidade interior. E aí a gente mencionou algumas coisas, mas eu lembro do texto de Mateus 11, 28, 29, que vai falar de Jesus dizendo para a gente, exatamente nesse contexto, nesse confronto às marcas que a lei estava deixando no povo, muito em função de como ela era interpretada, efetivamente. E Jesus está aqui no Sermão do Monte reinterpretando a lei. Então, é uma lei que causou peso, cansaço. Uma palavra que veio de Deus para dar direção, mas que eles traduziram como peso, como cansaço. E Jesus está falando assim: olha, vinde a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Vocês acharão descanso para as vossas almas. Descanso para a alma. E quando Jesus fala que é manso e humilde, naquela canga ali, naquele jugo dividido lá, um boi divide, dois bois dividem ali um jugo, uma canga. Jesus está falando assim: olha, entra debaixo desse meu jugo aqui, eu vou caminhar com você. Eu sou o Senhor do universo, o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, mas eu sou tão sublime em minha humildade, né? E Jesus pode falar assim: se eu falar para vocês, gente, eu sou humilde, eu automaticamente deixei de ser. Mas Jesus, ele está querendo dizer isso: eu sou tão sublime em minha humildade, porque mesmo sendo Deus, eu vou atentar para o seu ritmo, para o seu processo pessoal. Eu vou acompanhar sua evolução, seu crescimento nessa caminhada. Você hoje caminha com ritmo, amanhã você vai caminhar com um ritmo melhor, né? Você vai ter mais êxito. Então eu vou acompanhar esse processo. Eu vou caminhar com você num ritmo que você suporte, num ritmo que você aguente. Eu não vou simplesmente esforçar você para que você tente ser aquilo que você não é de fato. Onde a gente percebe a mansidão, né? A atitude controlada de Jesus, né? Sendo delicado, sendo gentil com homens que desprezavam a vontade de Deus, sabe? Ele sendo gentil em se fazer homem e estar entre nós. Um amor gentil, um amor, sabe, tão profundo e, em princípio, aparentemente, entregue a pessoas que desprezavam isso. Essa é uma marca de quem é participante do reino de Deus. Então, não está falando sobre aqueles que são naturalmente mansos, senão
Tem muita gente que está frito. Quem consegue ser manso o tempo todo, né? Mesmo que aquele que tem já o temperamento, né, mais tranquilo. Então, essa é uma mansidão que tem relação com quem é do reino de Deus, com quem se alimenta do que é proposto na mesa do reino de Deus. É colocado na mesa do reino de Deus. Amém, queridos? E para a gente lembrar, perdoa por estar voltando na aula anterior, porque eu acho que isso é importante, a gente marcar isso. Né? E os que têm fome e sede de justiça, mais uma vez, não é uma justiça natural, não é uma justiça meramente humana, uma justiça de eu ver as minhas crises, as minhas dores, as minhas lutas, né, resolvidas, sanadas. Não é a justiça de que eu vejo a paz voltar à minha casa, a bênção do Senhor alcançar a minha vida e resolver os meus problemas. É uma justiça que tem a ver com o reino de Deus. Uma justiça que tem a ver com o governo de Deus. Tem a ver com o senhorio dele. Alguém que espera nele, por ele e vive para ele. Aqueles que têm fome e sede de justiça querem sim ver o império corrupto, o império opressor sendo vencido e destronado, mas que querem que a vontade de Deus reine. Querem um reino onde o Senhor é soberano, onde as leis dele se espalham, levando vida a todas as pessoas. Então, tem que ser uma justiça que vai muito além de problemas pessoais resolvidos. A paz de estar sem guerra por todos os lados e pode desfrutar de prazeres simples porque está tudo resolvido. É uma justiça que vai além disso. Bom, seguindo com as bem-aventuranças, nós temos aí os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. Não podemos pensar que Jesus está dizendo aqui que é pelo que fazemos que alcançamos misericórdia. Porque se a gente ler esse texto aqui, vai dizer: felizes, afortunados são aqueles que conseguem ser misericordiosos, né? Que conseguem agir com misericórdia. Para esses haverá misericórdia. Então, só desfrutará da misericórdia quem for misericordioso, né? A gente tem dificuldade de encontrar um eco claro aí a respeito disso em toda a Bíblia, em todo o restante principalmente do Novo Testamento, por causa da mensagem de graça, né? Na verdade, eu tenho alcançado misericórdia antes de realizar qualquer ato de misericórdia. A misericórdia do Senhor me alcançou quando eu estava morto em pecados e delitos e não havia nenhum bem em mim. Continua não havendo nenhum bem em mim, mas o Espírito de Deus habita em mim. Então, Jesus, obviamente, ele não pode estar falando que a misericórdia vai alcançar somente aqueles que forem misericordiosos. Mas ele está falando sobre os cidadãos do reino. E os cidadãos do reino são aqueles que são humildes no espírito. Aqueles que reconhecem que nada são sem Deus. Que não há recursos neles mesmos. Percebe? Até porque eu precisei voltar
no que falamos na aula passada. Então, esses cidadãos do reino, eles já automaticamente são pessoas que se reconhecem alvos da misericórdia de Deus. Se reconhecem salvos por essa misericórdia. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Então, Jesus está falando, bem-aventurados aqueles que compartilham, aqueles que transbordam essa misericórdia que têm recebido. Para esses, nunca vai faltar misericórdia. Para esses, nunca vai faltar graça, consolo, suporte. Entendeu? Então, bem-aventurados aqueles que são misericórdia, como na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, não há espaço nessa oração para um coração orgulhoso que diz, ah, Senhor, assim como eu sou perdoador, né? E o Senhor deve me perdoar também. Eu, por perdoar as pessoas, ganhei o direito de ser perdoado. Ai de mim, não tem direitos nenhum em relação a Deus, né? Os direitos que eu tenho em relação ao reino foram direitos que Ele me deu quando me comprou e quando escolheu por graça me dar uma herança. Aleluia. Então, eu não tenho direitos nenhum por mim mesmo, nenhuma atitude minha me faz alcançar, adquirir direitos, né? Mas ele está falando num pensamento continuado de que eu entendo o valor do perdão de Deus sobre a minha vida. Eu entendo as consequências desse perdão. Eu reconheço quem eu sou a partir desse perdão. Eu sou grato a Deus todos os dias por esse perdão. E o perdão de Deus, quando ele está vivo em minha mente, em minha consciência, em meu entendimento, ele me coloca nesse estado permanente de humildade no espírito. E me traz a consciência de que eu não posso negar perdão a ninguém. Não há nenhuma ofensa que possa ser feita a mim que seja pior do que as ofensas que eu mesmo causei em relação a Deus. Eu sei da minha falha, eu sei dos meus erros, eu sei de onde eu fui tirado, do lamaçal onde eu estava. Eu sei o quanto Deus me perdoou e tem me perdoado. Então, eu não posso negar perdão para ninguém. Entende o sentimento? Isso é pobreza no espírito. Isso é humildade no espírito. E isso move a minha atitude de perdoar a quem me tem ofendido, assim como eu fui perdoado das ofensas que fiz ao Senhor. Essa é a ideia. Mas Jesus coloca assim, olha, você vai orar, Pai, perdoa as minhas dívidas. Continua me olhando com graça. E essa graça vai me influenciar a ser gracioso. E aí aqui a gente está lendo Jesus dizendo, olha, afortunados, felizes, aqueles que reconhecem a sua própria estrutura e a sua dependência de Deus, a ponto de não negar misericórdia a ninguém, porque esses mesmos foram alvos da misericórdia. Eles receberam como dádiva a misericórdia e estão repartindo e espalhando misericórdia. Ele segue dizendo, bem-aventurados os puros de coração.
num tempo em que se valorizava tanto, num tempo, sempre foi assim, religião sempre foi assim, mas eu ia falar que num tempo que se valorizava tanto o aspecto exterior, né, da religiosidade. É, a- as atitudes pelas atitudes, o tipo de roupa que se veste, o tipo de é, palavra que se fala, né? Aquela coisa de você ver os fariseus falando, criticando Jesus, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. Aí Jesus fala assim, olha, o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Jesus está falando, olha, o que sai, sai de uma fonte lá dentro. Como está essa fonte lá dentro? E aí você vê os fariseus, né? Eles é, levantando essa bandeira de aspectos exteriores, né? E Jesus trabalhando a questão do interior. Então Jesus está falando assim: bem-aventurados aqueles que são puros no seu coração. Há um aspecto na pureza que envolve, sim, as nossas atitudes, a manifestação disso. Essa pureza interna, ela é manifestada num comportamento, num posicionamento, ela é manifestada nessas coisas. Mas a fonte não pode ser a proposta de mascarar o que eu realmente sou para me apresentar de determinada forma às pessoas. A gente tem que considerar a fonte. Como está a nossa fonte? Como está o nosso coração? Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como está o coração? Então Jesus está falando assim, olha, no reino de Deus, aqueles que vão ver a Deus são aqueles que são puros de coração. Tem um monte de gente hoje que se acha, pensando naquele contexto lá, que se acha porta-voz de Deus, se acha mais próximo de Deus, se apresenta diante das pessoas como sendo mais próximo de Deus. Talvez pelo tipo de roupa que use, pelo tipo de postura que assuma, acha que pode se colocar ali como representante de Deus, até para julgar as pessoas e definir quem é, quem não é, quem está, quem não está. Não. Há uma pureza que é de coração, que vai além do aspecto exterior. Jesus está falando assim: esses é que vão ver a Deus. Aqueles que são puros no seu íntimo. Amém? E talvez essa palavra deixe você em aflição, né? Porque você vai pensar: ah, meu Deus, mas eu, Senhor, não valho nada. Então eu tô frito. Eu não sou puro no meu coração. Olha, a pureza de coração tem a ver com um coração ah, sincero, aberto, que reconhece a necessidade de Deus. E a pureza de coração começa por aí. É claro que não adianta o camarada reconhecer sua miséria e permanecer na miséria. Precisa haver uma, uma evolução, um crescimento no Senhor, não é verdade? Mas eu não quero pegar uma mensagem de peso que de repente faça você se classificar dentro desse contexto aí, dizendo: ah, então, se é para ser nessa profundidade, eu não devo fazer parte disso porque eu me vejo assim, assim, assim. Não, querido, Jesus não está contando com nossas próprias capacidades, nossos recursos. Porque a gente, lembra, é pobre no espírito. Jesus nos deu uma capacitação de vivermos tudo o que precisamos viver e o agradarmos. Chama-se Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus vivendo em nós. É Ele que nos habilita a termos vitórias sobre nós mesmos. Amém? As próximas bem-aventuranças são bem interessantes, né?
elas vão falar assim, versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem vai ser chamado filho de Deus? Quem vai ser reconhecido como um filho de Deus? Um filho, alguém que representa o seu pai, alguém que manifesta características semelhantes às do seu pai. Quem? Aqueles que são pacificadores. Curiosamente, num tempo em que aparece uma esperança, João começa a falar aí, reunir o povo de Israel e dizer, olha, o Messias está a caminho. Preparem-se para um tempo de mudanças. Convertam seus corações de novo ao Senhor. Arrependam-se, porque o reino está vindo. Eu estou batizando com água, mas está chegando alguém que batizará vocês num nível muito mais excelente, para uma realidade muito mais excelente. Então, prestem atenção nos tempos que vocês estão vivendo. Então, há uma expectativa. O Messias está próximo, o tempo está próximo. Há um profeta falando que o tempo está próximo, o reino está chegando. Toda aquela expectativa de que vem o Messias. O Messias quem será? Na mentalidade deles, um rei guerreiro que vai botar os romanos para correr. E aí chega Jesus, nada parecido com um rei, atitudes de uma pessoa simples, sem nenhuma aparência de guerreiro, e nesse momento está ressaltando o quê? A atitude de um pacificador, a atitude de alguém que busca paz, alguém que conecta outras pessoas ou reconecta outras pessoas, alguém que luta pela comunhão, que luta pela harmonia, que luta pela paz e não está muito interessado em guerrear ou destronar seja quem for, alguém que prega um outro tipo de mensagem. Entende o desafio? Felizes são aqueles que são pacificadores, aqueles que se sentem em paz com Deus e, consequentemente, transmitem paz e restauram e conectam e reconectam. Bem-aventurados os pacificadores. E aí a gente pensa nos nossos relacionamentos dentro das células, dentro do contexto da igreja como um todo, e aí a gente pensa em quem manifesta as características do Pai. Aquele que luta pela comunhão, luta pela unidade, aquele que luta para nutrir bons relacionamentos, aquele que na ânsia de manifestar a paz, abre mão do seu próprio orgulho e perdoa quantas vezes for. 7 vezes no mesmo dia, o irmão perdoa 7 vezes. Olha só o desafio de ser um pacificador, de lutar pela paz. Paulo fala que a gente tem que lutar pela comunhão, a gente tem que guerrear para que a comunhão seja estabelecida. Então, ser um pacificador é manifestar as características do próprio Pai. Perfeito? E ele segue dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é daqueles que são perseguidos. Aí ele já falou dos pacificadores e piora a situação, porque ele está adiantando que não vai haver tomada de territórios naturais humanos. Não.
Ele não está chegando à questão da justiça. Olha só. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eles serão satisfeitos. Serão fartos dessa justiça. Mas que justiça é essa? Uma justiça em que todas as coisas estão no seu lugar? Não. Haverá uma fartura de justiça. Isso tem relação com muito com tem alguma relação com o tempo presente, mas muita relação com o porvir. Jesus fala assim, olha, continuem alimentando suas esperanças, porque muitas coisas não serão resolvidas como vocês imaginam nesse tempo. E aí quando o pessoal está pensando que os romanos vão ser expulsos e haverá paz e justiça sobre todo Israel, Jesus está falando assim, olha, muita coisa não vai mudar como vocês estão pensando, pelo menos exteriormente não. Interiormente tudo vai mudar. De tal forma que vocês vão entender que a justiça de Deus alcança a vida de vocês e prepara para uma realidade de justiça plena no porvir. Mas hoje vocês ainda serão perseguidos. E serão perseguidos exatamente por causa da justiça. Por serem justos. Porque a justiça de Deus veio e satisfez vocês de forma interior. Vocês estão satisfeitos. Vocês reconhecem a justiça de Deus, que tem a ver com algo muito mais profundo do que a mera justiça de cada coisa no seu lugar no aspecto físico, humano, na realidade humana. Mas a questão é, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por agir de acordo com o plano e o propósito de Deus, de acordo com a vontade de Deus. A justiça aqui é aqueles que agem de acordo com a vontade de Deus. Se você fizer o que é justo diante de Deus e isso te causar perseguição, você é um afortunado. É sinal de que você está marchando, é sinal de que você está avançando. O reino de Deus é de vocês. Vocês que não cedem por nada. Vocês que vencem qualquer perseguição em nome de se manter no lugar que Deus planejou, projetou para você. E aí ele complementa isso dizendo: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ué, mas você não é o Messias que vai acabar com isso tudo? Não, ainda vai ter gente perturbando vocês. Ainda vai ter gente incomodando vocês. Mas quando por minha causa vocês forem insultados, perseguidos e alvos de calúnia, alegrem-se, regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, alegrem-se, porque a recompensa de vocês vem dos céus. A recompensa de vocês é celestial. A recompensa de vocês são bênçãos que ninguém pode roubar de vocês. É de um tesouro, é uma herança que a palavra diz que é imarcessível. Não perde o brilho, não perde o valor, não murcha, não perde a glória, não perde a beleza. Ela não sofre envelhecimento. Olha só, essa é a nossa herança. Então, você está sendo perseguido, alegre-se. Não é qualquer tipo de perseguição, perseguição por causa da justiça. E Jesus termina esse bloco, essa primeira proposta dele, falando sobre dois elementos de influência, elementos de transformação. Ele falou sobre as bem-aventuranças, falando sobre assim
as características, as qualidades de quem é do reino de Deus, de quem participa desse reino de Deus. As qualidades desses homens estão registradas, dessas pessoas estão registradas aqui nas bem-aventuranças. Ele termina falando sobre nossa identidade, né? Sobre nós como elementos de transformação, agentes de mudança, agentes de influência, elementos influenciadores no meio das outras pessoas. Ele vai dizer: vocês são sal e são luz. O sal é esse elemento que transforma todo o ambiente onde ele é inserido. Ele não sofre influência, percebem isso? O sal não sofre influência, mas ele influencia. O sal vai continuar sendo sal. Tanto que Jesus falou: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Vai tampar buraco. Buraco do chão lá, que está no meio da estrada lá, pega sal e tampa ali, porque é um sal que não presta para nada. Mas vocês precisam ser esse elemento de influência como o sal, que altera a realidade de todo o ambiente onde é inserido. Onde você coloca o sal, ele altera, ele ressalta. Ele dá vida de tal forma que as pessoas não vivem sem o sal, né? A pessoa doente, de repente com hipertensão e tal, diminui o sal, ou talvez tenha que viver completamente sem o sal, mas não é uma felicidade. A notícia que você vai ter que viver sem sal na comida não é uma. Você não recebe com felicidade. E aí você se conforma, você se acostuma a uma comida menos salgada ou sem sal, vamos dizer assim, mas sal é alguma coisa fundamental. Fundamental. Então, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. A luz é alguma coisa que quando chega, outras saem. Né? Quando a luz chega, as trevas saem. A luz chega e transforma todo o ambiente. Influencia, muda, abre oportunidades. Você tem oportunidades encerradas quando você apaga as luzes. Você fica impedido quando apaga as luzes. Mas quando acendem as luzes, você tem oportunidades renovadas de agir, de operar, de se mover, né? Então, trevas são impedimentos. Luz são chances, oportunidades, né? De realizar, de operar, né? É capacitação, não é verdade? Então, nós somos esses elementos de transformação, esses agentes de mudança, esses agentes de influência. Nós não podemos ser influenciados, mas temos que influenciar todo o ambiente onde estamos inseridos. Amém? Então Jesus conclui assim essa parte falando isso. E mostrando que a nossa vida precisa ser colocada em evidência. Ele tem planos de colocar a nossa vida em evidência, de nos mostrar. Ele vai dizer assim no final, no versículo 16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu desejo que as pessoas vejam vocês. Eu desejo usar vocês como referência de quem eu mesmo sou. Vocês vão espelhar quem eu sou para o mundo. Então, diante disso, vocês precisam compreender esse chamado para serem influenciadores. Assim como o sal influencia todos os ambientes onde são inseridos. Assim como a luz influencia todos os ambientes onde ela aparece. Vocês precisam ser assim.
Como que vocês vão ser assim? Sendo humildes no seu interior, humildes no espírito, aprendendo a chorar, um choro que corresponde ao clamor dos céus, sendo mansos em vez de irritadiços, né? Reclamadores. Vocês serão mansos, humildes, pacientes. Vocês vão ter fome e sede de que a vontade de Deus se estabeleça. Vocês vão ser misericordiosos, retribuindo ou compartilhando a misericórdia que têm recebido de Deus. Vocês vão buscar uma pureza que é do íntimo. Vocês vão buscar uma pureza que envolve o coração, a fonte da sua vida, o seu interior. Vocês vão ser instrumentos de paz, de reconectar pessoas, de conectar realidades. Vocês vão aprender a ser fiéis a Deus no cumprimento da sua vontade, custe o que custar, ainda que sejam perseguidos, injuriados, caluniados, vocês precisam se manter firmes. Porque vocês são sal. Vocês não sofrem influência, vocês influenciam. Vocês são luz, vocês não sofrem influência, vocês influenciam. Eu quero fazer com que vocês sejam vistos pelas nações da terra. Por isso, cuidem do coração de vocês. E assim Jesus começa o Sermão do Monte, trabalhando o nosso íntimo, o nosso interior. E vai aprofundar bem mais. Então, na próxima aula a gente continua o Sermão do Monte, trabalhando esses aspectos de percepção interior, de autossondagem. E é isso que Jesus vai falar aqui logo em seguida, quando ele fala sobre as tentações que nos cercam, os pecados que nos dominam. Qual é a fonte disso? Amém, meus queridos? Então, assim, que Deus abençoe vocês profundamente. Que a gente esteja atento para o que Deus está falando e que estejamos abertos, sobretudo, à profundidade do que Ele está falando. Para não entender as coisas só pela superfície e viver na superfície, mas que vivamos mergulhados no seu plano e no seu propósito. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, meu querido. Que haja paz no teu coração, na tua e sobre a tua família nesses dias de grande turbulência. Que Deus te abençoe.